Sejam bem-vindos ao Pod Lopes. Hoje nós estamos aqui com o Arnon. Ele é jornalista, professor e escritor. E como nós estamos na Semana do Livro, nós vamos abordar um pouquinho com ele de como foi a trajetória e o que ele tem também de conselhos para jovens que querem escrever seus livros e também querem seguir o lado de jornalismo também. E hoje a gente está aqui com a Isabela. E ela vai estar acompanhando com a gente a entrevista de hoje. Arnon, você poderia explicar um pouquinho de como que foi a sua trajetória, quem você é também e os livros que você escreveu, que você indicaria para todas as pessoas lerem? Muito bem. Vamos lá, então, Deise, Isabela, os acompanhantes, né, desse podcast. Prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. A minha trajetória... Bom, eu sou nascido em Santos, litoral de São Paulo, 25 de fevereiro de 1983. Sou o caçula da família, né? Nós somos em 3 irmãos, né? E meus pais, Antônio Carlos e Irene, também são da área da educação, né? Meu pai, só que meu pai é professor de matemática e química, minha mãe professora de educação infantil, mas é uma família repleta de professores. Meu irmão do meio é ator de teatro e professor de artes também. Tem uma prima professora de educação física, a gente até brinca que daria para montar uma escola. Né? Mas, então assim, eu morei em Santos até os meus 22 anos, então foi quando eu vim para o interior, né? Em 2004, com 21, eu me formei em jornalismo, foi minha primeira faculdade. Daí então eu vim morar no interior justamente por questão de trabalho. Comecei em Franca, né? Perto de Ribeirão Preto, lá como repórter de jornal. Depois, em 2006, eu vim então para Araçatuba, trabalhar em jornal também, e estou aqui em Araçatuba desde então. Vou completar 20 anos morando na cidade ano que vem, né? E é uma cidade a qual eu sou muito grato, muito feliz, gosto muito daqui, né? E assim, no campo da escrita, a minha história começa na adolescência, né? Que eu acho que eu posso talvez estabelecer uma data aí como um ponto de partida, né? Já lá quando eu estava com os meus 12, 13 anos, eu já tinha ideia de que eu queria ser jornalista quando crescer, aquela famosa frase, né? Então sabe o que eu fazia? Eu gostava de brincar em casa, de fazer jornalzinho de papel, recortava as fotos do jornal que meu pai assinava, escrevia os meus textos, pegava, na época era muito comum, anos 90, Walkman, não sei se vocês conhecem, era uma espécie de radinho assim, você colocava uma fita, né, e tinha um fone, né, e era uma inovação naquele tempo, né? Mas a partir dali a coisa foi diminuindo, né? E às vezes hoje uma pecinha desse tamanho cabe 1000 músicas. Isso aí. Então eu brincava de programa de rádio com aquilo, brincava às vezes também de fazer telejornal. Então a minha brincadeira era brincar de ser jornalista, né? Em casa. Aí acho que eu também tinha vontade de, não posso negar, de querer ser escritor. Mas assim, não era ser um escritor de ficção, nem de poesia. Eu gostava mesmo era de escrever histórias reais, biografias, crônicas, mas não uma crônica muito literária, uma crônica assim do cotidiano, do dia, mas uma crônica jornalística. E então, eu lembro que em 2000, tinha 17 anos, eu participei pela primeira vez de um concurso de redação. O concurso de redação se chamava Brasil 500 anos em verso e prosa. Naquele ano o Brasil completava 500 anos, né? E assim,
eu lembro que aí eu não ganhei, foi bem abaixo, assim. Eu lembro que eu fui na solenidade dos premiados, né? E eu fiquei assim, encantado com o texto dos ganhadores e tal. Eu falei, nossa senhora, será que um dia eu vou escrever desse jeito, né? Mas aí, para minha enorme surpresa, 2 anos depois, quando eu estava com 19 anos, continuando a participar de concursos de redação, concurso literário, ganhei meu primeiro prêmio, né? Então, foi com 19 anos, foi em 2002, era um concurso de crônicas que foi realizado em Guarujá, cidade vizinha ali de Santos, né? E depois, então, assim, dei sequência, participei de muitos concursos. Em muitos concursos eu tive textos selecionados para publicação de coletânea, né? Então, por exemplo, eu acho que assim, o meu envolvimento com a literatura, ele acompanha a minha chegada no jornalismo, assim, né? Então, porque você vê, eu falei assim para você, o primeiro concurso literário que eu participei foi em 2000, aí eu me formei em jornalismo em 2004, mas já em 2001 eu comecei a trabalhar como jornalista na condição de estagiário, programa de rádio, depois teve televisão também, mas a maior parte da minha carreira jornalística eu fiz em jornal impresso, jornal escrito, né, de papel, né, e para mim assim foi uma coisa muito feliz, porque eu penso que no jornalismo impresso a gente tem essa oportunidade de trazer conteúdo em profundidade, contar boas histórias, né, fazer um texto mais bem elaborado, às vezes até próximo da literatura. Então, eu trabalhei assim como jornalista em redação de jornal até 2022, né? Eu me formei um pouco antes dessa data em letras, mas letras com o propósito de ser professor de redação, né? Porque por causa da minha atividade na escrita, eu comecei a receber muito convite para fazer mini curso, workshop e tal. Então eu comecei a gostar, né, de ensinar. E nesse meio tempo que você estava decidindo a questão de jornalismo também, teve muitas pessoas que criticaram também esse pensamento de fazer jornal? Como que foi para você lidar com isso? Bom, eu não posso falar isso da minha família. Na família, a família sempre apoiou, né? Mas a gente via, assim, por exemplo, no caso da profissão, eu via lá no caso da minha cidade, né, em Santos, que era um mercado muito fechado, assim, né? Assim, as pessoas que já se conheciam e tal, né? Tinham os seus espaços, né? Embora eu tenha feito estágio por lá, né? Mas eu vi que no interior, né? Quando eu cheguei para trabalhar com imprensa no interior, eu vi que era um mercado assim, talvez em expansão, com muitas possibilidades se abrindo, jornais que estavam dividindo espaço com meios digitais, televisão. Então, assim, me animou bastante, né? E jornais que davam plena liberdade, assim, para a gente trabalhar, né? Então, assim, foi difícil o começo da carreira. Posso até contar uma história, assim, para vocês, que é meio... que até, penso eu, possa até servir como uma motivação, né? Pra gente nunca desistir de nada na vida, né? Você vê, ó, eu me formei no ano de 2004, meu estágio no jornal terminou no dia 31 de dezembro daquele ano de 2004. Então eu comecei o ano de 2005 sem trabalho, né? E naquele ano, eu lembro que, vamos falar de 2005, na época a gente nem falava em rede social, não falava em WhatsApp, não sei se vocês já ouviram falar no MSN, que era aquele programa de mensagem instantânea que aparecia brilhando na tela quando tinha uma mensagem, um recado, né? Então, assim, isso era o que mais tinha de avançado naquele tempo, né? Você vê, ó, em 2005 eu tinha 22 anos
foi o ano que eu ganhei meu primeiro celular, né? Quer dizer, hoje o pessoal ganha... Era um celular que só telefonava e tirava lá a sua fotinha, mas não era aquela coisa que a gente tem hoje, né? Então, ainda que nesse ano, eu lembro que todo dia praticamente eu ia ao Correios fazer, sabe o quê? Enviar currículo para jornal de tudo quanto era lugar, mandava meus portfólios e tal. Acabei até ficando conhecido ali no Correio, né? E eu lembro que foi quando? Foi no mês de novembro de 2005, né? Eu estava à noite lá em casa, tinha acabado de jantar com meu irmão no meio, né? Era 10 horas da noite, aí de repente tocou o telefone em casa. Era o editor desse jornal de Franca. Aí ele falou assim: olha, eu tô com uma vaga de repórter aqui, estou com seu currículo, eu queria saber da possibilidade de você vir trabalhar aqui. Mas na hora que ele falou isso eu nem acreditei. Nossa, não acredito. Aí ele falou assim: só que eu tenho uma proposta indecente para te fazer. Aí ele falou assim: eu preciso que você esteja aqui em Franca amanhã às 7 horas da manhã. Sabe qual é a distância de Santos para Franca? Dá mais ou menos mais 7 horas de viagem. Aí eu falei assim: mas como é que eu vou estar aí amanhã às 7 horas da manhã? Aí, sabe o que ele falou para mim? Olha, tá saindo um ônibus de São Paulo para Franca 00:30. E de Santos para São Paulo são 50 minutos. Então, eu pensei, caramba, é pegar ou largar. Se eu disser não, ele não vai me chamar nunca mais, né? Aí então, imediatamente quando desliguei o telefone, peguei uma mala, joguei um monte de coisa que eu achava que era necessário levar, fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo 00:30, cheguei na rodoviária, lá onde ia sair o ônibus, 00:30, na hora que o ônibus ia sair. Era para ser, né? E aí então, finalmente, eu consegui chegar em Franca às 7 horas da manhã do dia seguinte. Então foi me esperar na rodoviária e me levou. E como foi quando chegou lá? Estranho pra caramba, né? Ele me levou pra a pensão, lá onde alguns jornalistas que eram de outras cidades ficavam também. E assim então começou a minha vida no interior, né? Foi assim, coisa totalmente inesperada. Mas por quê? Porque eu acreditei, fui correndo atrás, dando currículos, né? Então foi uma luta de praticamente um ano que acabou assim dando certo. A partir dali me abriu muitas portas, né? Que legal. A gente sabe também que o senhor é membro, né, da Academia de Letras. E como que é trabalhar lá? Como que é ser membro de lá? Como que isso ajudou na sua vida? Para estar na Academia Araçatubense de Letras, você precisa ter publicado pelo menos um livro, né? Nesse ano 2025 eu cheguei ao meu 12º. Esse aqui é o meu, esse aqui é azulzinho aqui. Então é assim. Eu fui eleito para entrar na academia em 2015. Na vaga de um membro que era inclusive da equipe fundadora da academia. Por uma enorme coincidência, o nome é até parecido com o meu. Eu me chamo Arnon, né? Nome muito comum, né? Ele então se chamava Antônio Arnaud Crespo, né? Mas a gente não chegou assim a se conhecer, né? Nós éramos de áreas completamente distintas, tal, mas eu entrei no lugar dele porque ele faleceu. Então, eu entrei em 2015 na academia e na época eu tinha 3 livros publicados já, né? Então, eu entrei na academia em 2015 e em 2018 eu fui eleito presidente da Academia Araçatubense de Letras. Na academia lá, a presidência você exerce por 2 anos, né? E eu acabei sendo reeleito depois, foi em 2020.
fui presidente da academia na pandemia, né? Né? Então, assim, foi um período difícil, né? Mas eu acho que foi um período de boas ações lá, apesar das limitações que encontramos naquele período. Lembro que a gente desenvolveu um projeto muito bacana naquele tempo lá, que se chamava No Caminho das Letras. Esse projeto recebia estudantes de escolas públicas, né, para conhecer a academia, conhecer os escritores. Os alunos ganhavam livros de presente e, enfim, mostrava assim para o jovem estudante que a literatura não é um mundo distante dele, né? Então foi uma coisa que eu lembro assim com muito carinho desse momento na presidência. Fizemos palestras online com uma coisa até boa assim da pandemia, que essas palestras online é mais fácil, né? O pessoal de fora. Então acabou possibilitando a gente fazer palestras com escritores de fora, assim, até trouxe um ganho muito interessante para a gente lá. E encerramos esse período em 2022. Quando eu estava lá na presidência da academia, foi meu último ano, foi o ano que a academia completou 30 anos, né? Então, para mim foi muito assim, como cidadão araçatubense, como presidente lá, foi uma satisfação ter sido presidente da academia no ano que ela completava 30 anos. Né? Então, assim, a academia, o principal papel dela, qual que é? É difundir a literatura. Então, como é que ela faz isso? Ela faz cursos, ela oferece palestras, né? Ela promove encontros com escritores. Então, é assim que ela trabalha, né? Na verdade, o acadêmico, ele não recebe nada lá, né? Assim, ele, na verdade, se doa para a academia, né? Porque ele contribui financeiramente, né? Com uma anuidade, né? Então, é assim que funciona. Você também é membro da academia, né? Como você já disse, e já presidiu a instituição por 4 anos. Isso. Como essa experiência contribuiu para a sua vida profissional e pessoal? Então, eu acho que contribuiu bastante, porque principalmente quando estava na presidência, quando a gente tinha, né, esse projeto principalmente que eu falei de receber os estudantes, uma coisa que me marcou muito assim foi ver que na verdade as crianças e os adolescentes, eles podem gostar da literatura e podem gostar muito, né? Basta que a gente faça alguma ação que toque, né, eles, né? E muitos deles ficaram, a gente via assim nesse projeto, a felicidade estampada no rosto de muita gente, assim, quando tinha oportunidade de tirar uma foto com um escritor lá, né, ganhar um livro autografado. Então foram coisas assim que eu acho que foram assim bonitas, né, que a gente conseguiu fazer nesse período, que me marcaram bastante. E foi assim, uma coisa que eu acho legal, que para fazer uma ação como essa, a gente não tinha dinheiro nenhum para fazer, era apenas a boa vontade de querer fazer, né? Então, eu acho que talvez isso, como pessoa, né, me marcou bastante nessa passagem, né? Ver assim, como assim, de certa forma, mesmo com as limitações que a gente tinha naquele período, principalmente depois quando chegou a pandemia, a gente conseguiu fazer algo que pelo menos ficasse, né, para a memória de algumas pessoas, né? Eu lembro que nesse projeto lá, só em 2019, você já foi na academia, né? Você viu que lá é bem pequena assim, né? Mas é lindo. É lindo, parece uma casa bem aconchegante, né? Eu lembro que só naquele ano de 2019 recebemos naquela casa lá que você conheceu cerca de 1.000 crianças. Uma subindo no bastante. colo das outras. Não. Pensei que era toda... Não foi tudo de uma vez, né? Nossa, Foi assim ao longo do ano, né? Então, quer dizer, foi 50 um mês, outro mês foi... Ainda assim é bastante. Isso, né? Então, mas foi uma coisa muito gratificante. Né? E aí, a questão até de
está lá, né? Você acha que com os projetos que vocês faziam antes, hoje em dia também falta mais esses projetos para incentivar a leitura? Porque hoje é aquele clássico que sempre tem, né? Deu os livros clássicos, aí o aluno não gosta e você acha que falta? Não, hoje assim, até que a academia está bem movimentada, né? Em termos de projetos, em termos de ação para a comunidade, eu acho que ela devolve bem assim para a sociedade, né? Essa condição que dá pra gente, né? Se perguntasse uma coisa que me marcou como pessoa na academia, mas eu lembro que quando eu entrei em 2015, acho que eu fui o membro mais jovem da história da academia a ter entrado, né? Acho que na época eu tava com 31 anos, né? Eita, nossa! Então, geralmente eram pessoas mais, assim, bem vividas, né? Que entravam. Então, para mim foi interessante saber disso, né? E assim, mesmo entrando na academia, eu continuei dando continuidade a esse meu trabalho como escritor, né? Que é uma coisa que, assim, eu faço com muita paixão também. Né? E você sempre gostou da literatura? Sempre gostei. Então, eu falei dos livros que eu faço. O primeiro livro que eu escrevi, ele foi muito significante para mim, porque eu gosto demais, assim, de carnaval, né, de samba e tal, embora eu não saiba sambar. Daí, então, até justifica um pouco o título desse meu último livro, Memórias de um Quase Fuleão, né? Porque na verdade são relatos, são crônicas de uma pessoa que gosta de carnaval, que ama, mas que não sabe sambar, não sabe pular, né? Então, eu talvez me considere um bom observador, né? E eu já tinha lido bastante, né, livros de carnavais, assim, de autores que escrevem sobre a história do samba, e eu sempre tive uma vontade de querer fazer o meu livro sobre carnaval. Então, em 2008, aqui em Araçatuba, eu trabalhava como repórter do jornal, da Folha da região. Naquele ano, a gente fez uma série de reportagens que contavam a história do carnaval de Araçatuba. Então foi assim, foi na semana do carnaval daquele ano. O carnaval daquele ano foi bem cedo, a gente fez essa série de reportagens no final de janeiro, né? E então, eu lembro que cada dia era um capítulo assim que a gente contava. Então, terminada essa série de reportagens, mais uma vez eu volto um pouco à questão da tecnologia. Na época não tinha nada disso de rede social e tal, e era muito comum os jornais receberem cartas de leitores, né? Então recebemos muitas cartas de leitores elogiando esse trabalho, né? Dizendo que gostou, que foi uma nostalgia e tal. E o que eu resolvi fazer? Naquela época eu resolvi então ampliar as pesquisas por conta própria depois da série de reportagens. Comecei a ir à biblioteca, comecei a fazer contatos com mais pessoas que tinham vivenciado a história do Carnaval de Araçatuba e escrevi então o meu primeiro livro, que se chamava Com Véu de Alegoria, 100 anos de Carnaval de Araçatuba. E esse livro para mim foi muito importante, que o lançamento dele aconteceu em dezembro de 2008, no mesmo mês que Araçatuba fazia 100 anos de história. Então, assim, eu até brinco assim, dizendo que a partir dali eu meio que me transformei num araçatubense, né? E esse livro é um livro assim, não é um livro de linguagem literária, né? Ele é um livro documental, né? Uma linguagem muito clara, muito objetiva, com fotos, depoimentos, né? E esse livro eu lembro ainda que no ano seguinte ele acabou sendo premiado com aquele troféu Odete Costa de Cultura. Já ouviram falar? É um troféu, é um prêmio tradicional que tem aqui em Araçatuba, que reconhece os artistas de diferentes categorias, dança, música, literatura. Eu então ganhei na época na categoria Documentação da Vida Cultural.
com esse livro, né? E ali então, na época eu tinha 25 anos, foi meu primeiro livro, né? A partir dali eu comecei a fazer minha trajetória assim como autor, né? De lá pra cá foram 12 livros. Quais são as motivações que surgem pra você quando você vai escrever? Porque normalmente tem pessoas que vai e falam assim, nossa, eu tive tal ideia, eu vou lá, né? Mas pra você, como que é esse estopim de querer escrever? Bom, se você me perguntar qual o gênero que é o que eu mais gosto, né? Como leitor, acho que eu vou dizer 3. Um por dever de ofício, que é a reportagem, né? Mas que eu sou apaixonado também é biografia, é o que eu gosto muito, de ler histórias de vida, de conhecer histórias de pessoas, né? Eu até também, acho que para tudo na minha vida tem uma data, né? Acho que eu me tornei leitor de biografias a partir dos 16 anos, né? Que eu fiquei interessadíssimo numa biografia sobre Anita Garibaldi, já ouviram falar? Foi uma personagem da história, né? Participou de revoluções no Rio Grande do Sul, no Brasil, na Itália, né? Uma história incrível. E o livro dela era escrito por um jornalista, um livro lindíssimo, cheio de pesquisa, de fotos, assim, me fiquei encantado na época, né? E então, biografias e crônicas, né? Eu sempre gostei também de participar de concursos e tal. Então, o que me motiva, assim, na escrita, na verdade, é contar grandes histórias de vida. Isso sim me motiva muito, até mesmo como repórter de jornal. O tipo de reportagem que eu mais gostava de fazer. Eu trabalhei muito tempo como repórter, fazendo cobertura, sabe de quê? De política, né? Eram assuntos delicadíssimos, né? Então, assim, era denúncia, era Brasil complicado por causa de política, né? E aí, então, mas de vez em quando, e de vez em quando não raro, eu fazia reportagens assim que contava grandes histórias de vida, né? Isso me tocava muito, né? Uma história de superação, uma história de empreendedorismo, né? Uma história assim que emociona, uma história de conquista. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever assim livros, comecei a querer entrar nesse mundo das biografias, né? Muitas das biografias que eu fiz, na verdade, eu recebi convites até de pessoas da cidade para escrever esses livros, né? Então, para mim foi legal, porque era uma forma assim até de reconhecimento desse meu trabalho. Então, assim, conhecer histórias de pessoas e, na verdade, poder fazer um texto melhor a cada livro, né? Acho que isso me motiva muito na hora de escrever. Que legal. E você, como essa área da educação também, né, que você está trabalhando, como que você vê hoje em dia os alunos, né, em relação a tanto a literatura quanto a escrita também? Porque hoje em dia tem várias plataformas, várias coisas. Como que pessoas que buscam escrever têm de conciliar essas coisas? Quais conselhos você entregaria para essas pessoas? Pergunta boa, né? Na verdade, é um desafio, né? Porque hoje o adolescente ele tem assim um acesso muito facilitado à informação, a conteúdo, né? Coisas assim que no meu tempo às vezes tinha que vir numa biblioteca, né? Assim, para pesquisar mesmo, né? Hoje ele tem um acesso muito facilitado. E esse público assim que eu dou aula, né? Ele já é um público assim que nasceu já nessa era, né, da tecnologia. Então assim é um desafio, né? Então o desafio consiste em quê? Você mostrar para eles a importância do livro na sociedade, a importância de que grandes pessoas vencedoras na sociedade eram também pessoas boas leitoras, né? Quer dizer,
A leitura faz muita diferença, né? Nesse aspecto. Até eu não sou muito dessa área da tecnologia, mas agora eu não sei se foi o Steve Jobs, já falecido, ou se foi o Bill Gates, que falava da quantidade incalculável de livros que lia por ano, né? Então, quer dizer, vê assim, pessoas, elas acabam tendo, né, o sucesso, a leitura ajuda nessa caminhada. Então é isso que a gente procura mostrar, né, para os adolescentes. Por exemplo, ó, eu sou professor de redação, né, que existe uma diferença muito grande entre postar e escrever, né, escrever, né, decentemente, valorizando a beleza da língua, né. Então isso que é fundamental. Mas é um trabalho prazeroso, né? Né? Assim, principalmente no caso, às vezes, no ensino médio, quando você chega ao fim do ano, né? Depois de um ano inteiro tentando, né? Às vezes você vê o aluno que foi bem no vestibular, foi bem no Enem, né? É gratificante, né? Você tem sentido que com o avanço da tecnologia, porque ela tem muitos pontos positivos, né? Mas infelizmente também tem muitas pessoas que têm esse dote, se for falar assim, com a escrita, né? Mas que têm utilizado, por exemplo, inteligência artificial ou coisas do tipo para escrever a redação. O que você acha que tem sido um fator mais positivo ou negativo? Porque querendo ou não, às vezes a pessoa não explora a criatividade que tem, né? Por querer algo já pronto. O que você acha sobre? Eu estava até comentando com os alunos, acho que teve um escritor que faleceu agora recentemente, o Luiz Fernando Veríssimo, chegou lá, né? Ele um cronista, né? E até uma curiosidade, no começo da carreira eu cheguei a entrevistá-lo. Foi lá em Santos, né? Depois eu mostro uma foto para vocês. Que legal. E ele tem uma frase que é sensacional. Ele diz assim, que o mundo não é ruim, ele está mal frequentado, né? O que ele quer dizer com isso, né? Que na verdade os problemas que a gente vê na sociedade, em geral, são ocasionados pelo ser humano, né? É o ser humano que, por exemplo, a internet, a inteligência artificial, eu imagino que elas não foram criadas para fazer o mal às pessoas. Elas foram criadas para facilitar, melhorar, né? Aproximar, até como produto da globalização que a gente vive. Mas isso que então, que eu chego na sua pergunta, né? Então esse mau uso vai das pessoas. Nesse caso da inteligência artificial, eu acredito que, em se tratando de Brasil, seria necessária realmente haver alguma regulamentação, uma lei, né, que estabelecesse limites, né, para o uso dela, né, e um certo regramento, né, para que isso não venha a ocasionar problemas à vida das pessoas. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, facilitar não significa entregar de mão beijada, né? Então, assim, ela não deve ser vista como um produto final, ela deve ser vista como parte do processo. Então, eu penso dessa forma. Então, assim, no caso da escrita na escola, então, assim, a gente acaba tendo que criar até alguns mecanismos para evitar essas situações. Redação só faz em sala de aula, sem a presença do celular, né? Nem nada, né? Mas, assim, eu não sei se editoras de livros conseguiram mensurar um pouco esse impacto, né? Porque às vezes pegar um autor que escreveu de verdade o livro e outro que de repente pode ter exatamente. É um problema aí para se resolver, né? Acho que nesse século que a gente está. Você acha que isso tem sido
algo que, como você já mencionou, né, mas que tem atrapalhado o desenvolvimento até da criatividade, porque sim. o ser é mais da biografia, né? Mas para as pessoas que têm a tendência mais para romance, para essas coisas assim, tem atrapalhado mais? Eu acredito que sim, viu? Entendi. Eu acredito que sim, porque vamos pegar o conceito da literatura, né? Ela é a arte da palavra, né? Pelo menos assim que os livros nos ensinam, né? Então, arte é uma coisa muito pessoal de um artista, né? Então, assim, ela tira, né? Essa essência, essa visão que só um artista tem, né? Então, eu penso assim. Para as pessoas que pensam em jornalismo, né, quais são os seus conselhos para tanto o mercado de trabalho quanto também para quem está começando a embarcar nisso? Bom, jornalismo, eu vou ser sincero para você. Eu acho que o jornalismo não é aquele tipo de profissão que o bom profissional está condicionado muito mais a um perfil técnico do que um perfil humano. Eu acho que o bom jornalista vai muito da pessoa. Então, assim, tem uma frase sensacional de um jornalista que já faleceu, Cláudio Abramo, que ele dizia assim, que o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática cotidiana da inteligência e o exercício diário do caráter. Então, assim, o que significa isso? Mesmo com todo esse avanço tecnológico, o exercício do jornalismo não muda no que diz respeito à ética, né? A busca pela verdade, a necessidade de bem informar o seu público. E acho que, na verdade, essas características da ética, né, do caráter, né, elas ganharam mais peso nos dias de hoje diante desse avanço de fake news, né, que, na verdade, polui, né, o mundo da informação. Então, assim, você vai ver que vários especialistas, quando dão dicas de como não cair em fake news, eles indicam a leitura de jornais, a leitura de revistas, né? Então, quer dizer, o que se percebe com isso? Que o trabalho da imprensa, embora muito combatido por políticos, né, ele ainda tem uma certa credibilidade, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a pessoa que quer ingressar no jornalismo, eu diria que ela tem que ter caráter, né? Ter essa ética, ser humano, né? Entender que o bom jornalismo é aquele jornalismo que se pauta pelo interesse das pessoas, não por interesse de grupos políticos, grupos econômicos, né? E então, ele paralelamente a isso, ele tem que ser um profissional multimídia, porque o mundo acabou ficando assim. Então, antigamente, por exemplo, eu trabalhei muito num tempo em que eu era repórter, eu saía com um caderno na mão e do meu lado tinha um fotógrafo. Mas hoje o jornalista, então, ele tem que ser repórter, fotógrafo, vídeo repórter, né, editor, né? Quer dizer, com o próprio celular, se ele vai cobrir um incêndio, desse próprio local do incêndio, ele já vai ter que trazer as fotos, os vídeos, o texto, né, entrevistas, né, para a rádio, para a TV, para o jornal. Então, o processo mudou muito, né? Eu acho que o jornalismo ele é uma das profissões mais atingidas, mais sofreram esse impacto das novas tecnologias, né? Então, eu acho então que o jovem que quer seguir essa área precisa aliar esse caráter com essa característica de saber dominar diferentes formas de linguagem.
E o senhor gostaria de falar um pouquinho sobre a sua recente obra para nós, pouquinho, indicar para nós? O senhor falou que é sobre carnaval, mas o que te motivou a escrever sobre, né? Como você disse, já gostava bastante sobre carnaval, mas por quê? De onde que veio esse amor todo? Bom, a questão do carnaval foi assim. Eu sou nascido em Santos, mas eu sou filho de cariocas. Tenho família, né, no Rio de Janeiro, então a gente tinha uma ligação, uma certa aproximação. Muitos familiares frequentavam, gostavam também. Acho que isso acabei herdando um pouco deles, né? Mas eu lembro que quando eu estava com os meus 5, 6 anos de idade, olha, e iria passar na televisão um desfile das escolas de samba que ia homenagear os Trapalhões, né, os personagens lá. E era uma febre, né, na época isso. E a gente tudo então se reuniu para assistir, né, em frente à televisão. Mas eu era uma criança assim que eu tinha muita dificuldade de dormir cedo, né? Então acabei ficando assistindo lá com os meus pais, né, no desfile. Aí a partir dali, todo o carnaval, mesmo na infância, eu nunca mais conseguia ficar sem assistir os desfiles pela televisão. Então assim, eu acho que começou ali, né, esse amor pelo carnaval, mas era um amor assim já tendencioso, de observação, né? Não era... Quando criança, frequentei muitos bailes assim de matinês, né, tal, carnavais assim, mas eu sempre gostei muito assim realmente de ver, né? De ver, comentar, analisar, escrever sobre o carnaval. Então esse livro aqui, ele é assim, esse livro, né? Memórias de um Quase Folião. Esse livro, na verdade, ele é uma coletânea de 30 crônicas que eu escrevi em forma de série, em que elas foram publicadas entre 16 de janeiro e 18 de fevereiro de 2007, na Folha da Região. Eu, na verdade, não tinha parado para fazer essa reflexão, foi um amigo meu que fez a reflexão. Então você escreveu esse livro em um mês? Realmente foi, porque as crônicas elas foram tudo escritas nesse período, de 16 de janeiro a 18 de fevereiro. Porque eu tinha que publicar uma crônica por dia, né? Então eu tinha que fazer. Não foi assim uma coisa que eu estava fazendo por... né? Na época o jornal queria fazer esse espaço dedicado ao carnaval para informar os leitores como conhecer, né, o carnaval. Então, vendo esse gosto que eu tinha, fui o jornalista selecionado para fazer essas crônicas. Então, essas crônicas foram publicadas naquele ano e ficaram então adormecidas nos arquivos dos jornais, no meu arquivo pessoal. Eu tinha esse material guardado, mas eu não tinha esse material digitalizado. Então o que foi que eu tive que fazer? Quando veio a ideia de fazer um livro com essas crônicas, eu tive então que redigitar todas essas crônicas, né? Foi um trabalhão. E esse livro então tem uma segunda parte, né? Tá aqui também, inclusive. Talvez é uma entrevista que eu fiz, foi no ano de 2010. Essa entrevista foi feita com Joãozinho 30. Já ouviram falar dele? Joãozinho 30 foi o maior carnavalesco de todos os tempos, maior campeão do carnaval do Rio de Janeiro. E ele então esteve em São José do Rio Preto naquele ano de 2010. Então eu fui até lá fazer entrevista com ele naquela vez, né? E ele faleceu no ano seguinte, 2011. Eu não posso afirmar que essa foi a última entrevista dele, mas posso falar com absoluta segurança que foi uma das últimas, porque, né, ele morreu no ano seguinte. Para mim foi muito gratificante. Então esse livro aqui, ele tem duas partes. A parte maior dele, que é a primeira, que é essa coletânea de 30 crônicas, e tem essa parte final,
que é uma entrevista com o Joãozinho 30. Daí então, como é uma obra de carnaval, um livro assim, né, mais leve, eu convidei o meu irmão, né, que é artista, desenhista formado, para fazer então uma ilustração para cada crônica. Então, é um livro assim aparentemente grosso, mas ele é um livro leve, né? As crônicas são bem curtinhas, né? Até brinco assim que é um livro que dá para ler em um mês, porque são 30 crônicas, dá para ler uma em cada dia, né? E tem uma entrevista no final, dá para ler em um dia. Então é um livro assim, para quem acha que o livro é pesado, mas é um livro que só tem tamanho, né? Né? E aí então, esse Memória de um Quase Folião, o título da obra, o título da obra, ele surgiu assim de uma situação até um pouco engraçada. Neste ano de 2025, eu tive uma oportunidade, assim, uma experiência, eu diria até fantástica, que eu fui jurado no carnaval lá de São Paulo, né? Uau. Fui lá o amor que tinha por isso. Então. E aí, foi lá no AMB, participei, eu fui jurado de enredo, né? E aí, assim, quando voltei para Araçatuba, alguns colegas, assim, brincaram comigo. O Arnon deve ter pulado o carnaval à beça lá, se divertiu e tal, né? Aí eu falava assim, não, eu não sei nem sambar nem nada, eu fiquei na cabine lá, avaliando as escolas, né? Dando nota, né? E então veio a ideia do nome desse livro, né? Memórias, fazendo aí um trocadilho com os Memórias Póstumas. Na hora que eu li o começo, eu ainda pensei, será que ele puxou disso? Então puxou. E aí então, de um Quase Folião, que é essa pessoa que observa o carnaval, mas não participa. Né? Que legal. Então, pra gente encerrar, a Isa agora vai pegar uma prisão de frases e aí o Sr. Arnon vai interpretar pra nós. Gostei dessa ideia, prisão de frases. Olha, fica na tua responsabilidade de pegar uma. E o que eu vou fazer com essa frase? Você pode pra levar pra cá? Olha, você não fala pra levar? Não? Eu não sei. Né? Eita. Aperta o tchau. Eita. Abre. Pode abrir. Pode abrir? Então. Tcharam. Nossa, que lindo, gente. Pequeno. Então a frase diz assim: para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. Precisa dizer o autor? Qual interpretação você daria para essa frase? Para enxergar claro, gostei muito dessa frase. Basta mudar a direção do olhar. Olha, essa frase aqui, acho que ela veio certeira para assim, um modo de pensar que eu tenho também, né? Vamos falar assim, em muitas situações que acontecem na vida, às vezes a gente muda de opinião, e quando muda de opinião, a gente é até criticado por isso, né? Mas eu acho que quando a gente muda de opinião e a gente tem coerência nos nossos atos, nos nossos pensamentos, eu acho isso uma coisa muito nobre. Então, quando você fala assim, para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar, eu acho que isso aí mostra que o ser humano ele tem que ter sensibilidade, né? Sensibilidade para olhar o mundo à sua volta, não apenas o que está à sua frente. Né? Então, é olhar para leste, oeste, norte, sul e enxergar ali caminhos, enxergar ali pessoas, enxergar ali sentimentos, enxergar ali justiça. Né? Então, eu acho que essa frase vai muito ao encontro desse pensamento, né, de que a gente nós devemos ser pessoas sensíveis e ter capacidade de olhar o mundo à nossa volta, não construir visões estereotipadas, não partir para relações com preconceitos, né? Então
eu acho que essa é a reflexão que me permite. Né? Que legal. Agora a Isa tem algo para entregar para ele. Pra gente encerrar. É pouco comparado ao tanto que a gente aprendeu. Obrigado. Muito obrigada Beleza. por ter vindo aqui. Obrigada pela honra. Olha, parabenizo vocês aí pelo projeto, pelo podcast. Muito obrigado pelo convite, tá? Foi uma grande satisfação estar com vocês aqui, contando um pouco sobre a minha história, de repente trazendo alguma motivação para vocês, né? E eu desejo muito sucesso aí na caminhada de vocês, né? Vocês realizem muitos sonhos, vocês leiam bastante, né? E através das leituras que vocês tiverem, vocês transformem o mundo aí. Que bom. Muito obrigada.